Olá, bom dia, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, do grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor. Mais um final de semana aqui para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor nas nossas vidas. E como alguns de vocês acompanharam pelo Facebook ou por outro meio na internet, Deus tinha dado já mais ou menos uma coordenada onde que Ele queria que a gente fosse esse sábado, nesse domingo, que é uma frase que ele colocou dentro de um contexto no qual ele estava falando e mostrando para o seu povo na época em que foi dito isso, há muito tempo atrás, e hoje nós podemos, graças ao poder do Espírito Santo, trazer isso para o nosso tempo, para esse momento chamado aqui e agora. Então Deus estava falando naquele tempo, e fala hoje também, ele estava explicando sobre o contexto de alguns atributos da vida dele, ele estava explicando ao povo daquela época sobre a sua justiça, sobre o seu juízo, sobre a sua misericórdia, sobre a renovação das pessoas nele e sobre aquilo, o que seria o verdadeiro adorador. Então, esse texto, ele estava explicando tudo isso e no meio, quase no finalzinho dessa explicação, Deus, através do profeta, fala assim, falou naquela época e fala assim hoje, olha, não vale só apenas ter na boca, também tem que estar no coração. Ou seja, Deus está mostrando para a gente que os seus conceitos e os seus princípios não tem que estar só na nossa boca, ou seja, só falar, mas tem que estar no nosso coração. Então, nós temos que entender isso tudo para que a gente possa ser um verdadeiro cristão, para que a gente possa ter algumas consequências daquilo que o Senhor quer explicar com tudo isso. Ele explicou os preceitos dele, explica os preceitos dele hoje, não de uma forma à toa, porque ele tem amor por nós, ele quer sempre com que nós melhoremos a nossa vida. E ele dizia naquela época, ele falou para o povo naquela época, olha, eu coloco na vida de vocês duas opções, uma opção da bênção e uma opção da maldição, mas eu prefiro que vocês escolham a bênção. E aquele povo escolheu a maldição, outros escolheram a bênção, e hoje, graças a ele, ao nosso Deus, deu Jesus, e toda a nossa maldição já foi cravada na cruz em Jesus. Mas alguns de nós ainda insistem em andar no caminho da maldição. Claro que se você anda no caminho da maldição e você encontra e pede perdão a Jesus, ele vai te perdoar, mas ele não quer, nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, que nós andemos no caminho da maldição. Então ele estava explicando o juízo dele e a misericórdia. Se você continua andando na maldição, vai dançar. Se você anda na maldição, clama a Jesus, ele vai te salvar, ele vai te perdoar. Mas não esqueça que sobre todos nós vai vir o juízo do Senhor. Ao mesmo tempo, Deus falava exatamente isso. Ele pedia que nós ouvíssemos com os ouvidos não pesados, mas os ouvidos abertos, entendêssemos o que ele nos fala e mudássemos a nossa maneira de ser. Ele fala da renovação. É por isso que ele quer que nós nos renovemos cada dia a nossa maneira de pensar. É por isso que muitos crentes em Cristo ainda não têm uma vida plena, porque só falam e não conseguem mudar a sua cabeça, o seu jeito de ser. Tem no coração, mas não consegue expressar com atitudes. As duas verdades são perigosas. Os que só falam de Jesus, mas não se converteram no seu coração, e aqueles que dizem que acreditam, mas não expressam em obras. Então, é isso que Deus estava mostrando ao povo. E aí ele falou, olha, meu povo, eu quero que vocês e as suas famílias sejam verdadeiros adoradores, que vocês apresentem a mim um culto racional, um culto de inteligência. Deus não quer marionete, Deus quer homens e mulheres que sejam verdadeiramente adoradores, que o adorem em espírito e em verdade de uma maneira sábia, não de uma maneira só por ouvir e não, você tem que ouvir, entrar no seu coração e você apresentar sinais dessa verdadeira situação. E é isso que ele falou, não basta ter só na boca, tem que também ter no coração, como também não basta ter no coração e não ter na boca. Ok? E tudo isso, quando você consegue fazer assim, ter na boca e ter no coração, ter na boca e acreditar no coração, e nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Deus dá um monte de coisa que eu queria que você entendesse. Nós saímos do nosso cativeiro. Muitos crentes, muitas pessoas que acreditam em Jesus ainda estão vivendo num cativeiro, preso em uma série de coisas. Claro, porque ainda não entendeu os princípios do Senhor. Muitas pessoas ainda
não tem problemas com as suas famílias, vão na igreja, frequentam a igreja, mas sua família está rota, não tem uma relação com Deus. Sabe por quê? Porque ainda não entenderam os preceitos do Senhor. Às vezes só falam para suas famílias sobre Deus, mas não provam com atitude. Ao falar, ao ter que falar de Jesus e mostrar com atos, não são aqueles. Então não tem a família em unidade. Então se você conseguir voltar, falar com atitudes, com testemunho e crer com o coração, você vai ter a sua família unida, o seu trabalho vai ser próspero, as obras das tuas mãos serão prósperas e o Senhor diz ainda mais, os nossos inimigos Ele vai cuidar, você não tem que ficar se preocupando com os teus problemas ou com aquelas pessoas que tentam acabar com você, o Espírito Santo vai mudar toda essa situação e vai converter a nossa família. Claro, isso tudo é se nós acreditamos em Jesus, se nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, é o que nos redime. Quando você faz isso, você agrada o Senhor e Ele te dá tudo isso que nós acabamos de falar. Mas em contrapartida, você tem que lembrar aquilo que Jesus falou. Jesus falou, olha, tem muitos aqueles que acreditam em mim, mas não façam como eles façam, não. Eles acreditam só por falar, mas na realidade eles falam, mas não fazem. Esse é o grande problema. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. E eu não quero que eu e você sejamos chamados de hipócritas hoje. Ou seja, só falamos, mas não fazemos. Ou só fazemos e não acreditamos. Só fazemos para querer troca. Não, tem que estar na nossa boca e tem que estar no nosso coração. Porque, como diz a Bíblia, se nós confessarmos ao Senhor Jesus como nosso Salvador e crermos nele com todo o nosso coração, nós seremos salvos. Então, é uma decisão e uma posição de crer e posição de falar. Mas tudo isso, Paulo disse assim, que o juízo vai vir sobre aqueles que sabem e não fazem. Sabem o que agrada a Deus e deixam que outras pessoas façam errado. E sobre essas pessoas garante a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, que o juízo virá sobre essas pessoas. Então você pode me perguntar, assim como na época de Jesus perguntaram a Jesus, como é que eu faço então para fazer aquilo que agrada a Deus, as obras do Senhor? Jesus deu uma resposta muito clara. Primeira coisa, você tem que acreditar que eu vim de Deus, que eu sou o próprio Deus, que eu vos deixei o Espírito Santo. Primeira coisa. E a segunda, tudo aquilo, presta atenção que isso é lindo, porque acreditar em Deus é fácil. Agora o mais difícil é isso que Jesus fala. Tudo aquilo que você aprendeu de mim, tudo aquilo que você recebeu de mim, tudo aquilo que você ouviu de mim, tudo aquilo que você viu de mim, isto você deve fazer. Que forte, hein? Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você viu. Ou seja, os seus sentidos têm que estar postos no Senhor, teus sentidos de verdade. Aí o que vai acontecer? Ele afirma, o Deus de paz estará convosco. Então claro, é por isso que tem muita gente que está frequentando igrejas, dizem que fazem oração, mas não tem paz. Porque o Deus de paz quer estar com eles, mas eles não aceitam os princípios de Deus. Eles ainda estão fazendo situações desagradáveis. Então, como é que a gente pode fazer isso? Nós temos que entender quais são as posições que desagradam a Deus. Pô, é muito fácil, você pode olhar a Bíblia, você tem um montão de exemplos, mas o Espírito Santo foi me falando algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Aqueles que ficam apegados nas suas tradições e naquilo que ensinaram, dizem assim, não vou mudar, porque isso me ensinaram, isso veio do meu pai, do meu avô, isso não agrada a Deus. Outra coisa que não agrada a Deus são aqueles que não entenderam que o reino de Deus é servir. Então, o reino de Deus é para ser servo, não para ser servido. Vão na casa do Senhor pedir para ser servido. Não, o reino de Deus é o contrário. Isso não agrada ao Senhor. A outra coisa que não agrada ao Senhor são aquelas pessoas que amam uma contenda, adoram uma contenda. Não, o Senhor detesta isso não agrada ao Senhor. Os que dizem que amam a Deus, amam a Jesus, amam o Espírito Santo e continuam tendo atitudes como outros deuses. Eu estou o dia todo vendo o Facebook e vejo coisas de crentes que são assustadoras. Cuidado, isso não agrada, não a mim, não agradam a Deus. A outra coisa que não agrada a Deus são aquelas pessoas que julgam os outros. Julgar não é falar de uma situação, comentar uma situação e aprender dela. Julgar é ver e emitir um juízo. O Senhor não se agrada de quem emite juízos, pessoas que estão a emitir juízo todos os dias.
Deus não se agrada daqueles que não sabem criar os seus filhos, que não estão criando os seus filhos de uma maneira direta, que não sabem cuidar da sua casa, que não se preocupam com a sua família, que só se preocupam com as suas religiões, com os seus negócios e não se preocupam com as pessoas que necessitam de serem ajudadas e acham que isso é só do governo e da igreja e não fazem nada para ajudar os outros. Isso o Senhor não se agrada. Outra coisa que eu vi de uma maneira muito forte que o Espírito Santo me falou é aquele que aceita a acusação de outras pessoas e sem saber a outra verdade e tomam partido. Quantas pessoas na igreja do Senhor estão fazendo isso, tomando partido sem ver a outra verdade? E o que acontece? O mais doído é aqueles que acham que perdoar é perdoar e depois não precisa conviver. Não, perdoar é conviver, é amar, é estar no outro estágio, é fazer tudo aquilo que Jesus fez. Se nós aprendemos com Jesus a perdoar, se nós vimos Jesus perdoar, que se nós escutamos sobre Jesus perdoou, e se nós vimos Jesus perdoar, vamos fazer isso nas nossas vidas, vamos fazer tudo que Ele fez, porque o Deus de paz vai habitar nos nossos corações, vamos ser prósperos, nossa família vai ser próspera, e Deus fala com a sua palavra, e eu falei com eles se converteram, e eu os curei. Então eu quero, em nome de Jesus, desejar que a cura de Deus venha à sua vida, para que você pare só de falar, mas comece a fazer. Que você pare só de acreditar, mas comece a fazer também. Não basta ter só na boca, tem que estar no coração. Quando está na minha boca, está no meu coração, eu vou falar para todo mundo e os meus exemplos vão falar para todo mundo. Mas como diz a palavra do Senhor, aquilo que nós fazemos em oculto, Deus sabe. Que você tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não sei que hora que você está ouvindo, mas saiba, o nosso Deus é um Deus de detalhe e Ele vai querer sempre o melhor para você. Deus te abençoe.